Fala galera, tudo bem com vocês? E o Roger Guedes, hein? O Roger Guedes estreou com um gol contra o Juventude e aumenta os números para os números individuais, né? Ele que tem números individuais impressionantes em estreias e colaborou com a partida de ontem. Os detalhes da partida entre Corinthians e Juventude eu vou contar para vocês agora no fim de papo. Chega mais. Pois é, amigos de todo o Brasil, chega mais, fiquem todos à vontade aqui no Fim de Papo. E aí, como é que tá a quarta-feira de vocês? Começou legal? Não começou? Se não começou, vai ficar. Calma, relaxa, o dia tá lindo lá fora. E vamos falar de futebol, gente. Corinthians e Juventude, estreia de Roger Guedes com a camisa do Timão, do Coringão. E podemos dizer, gente, que esse é um cara de estreia, hein? Esse é um cara de estreia. Eu tava dando uma olhada nos números dele aqui. Se eu não me engano agora, produção, me ajuda aí. São 5 jogos em estreia, tá? 3 empates e 2 vitórias. Ele soma 2 gols e 2 assistências. É um cara que costuma ir muito bem em estreia. E outro cara para a torcida corintiana que tá aí, outro cara que costuma bem em estreia é o William. O William também tem 5 jogos em estreias, né? 4 vitórias e 1 derrota. 3 assistências, tá? Então, quem sabe aí no final de semana, diante do Atlético Goianiense, provavelmente vai ser a estreia do William. Ele confirme, né, esse bom desempenho em estreias, né? Bom, gente, mas vamos lá, vamos falar do jogo. Eu acho que o torcedor corintiano em geral tá com um sentimento, tá com gosto amargo, né? Apesar do Corinthians ter corrido atrás do resultado na maior parte do jogo e ter conseguido ali nos 5 minutos finais, a impressão que deu é que mesmo com o empate ficou um gosto de derrota. Muito pela expectativa que foi criada. Havia uma expectativa em cima do Corinthians, principalmente quando surgiu a notícia da estreia do Roger Guedes, da reestreia como titular do Renato Augusto, que ainda evidentemente, claramente está fora de forma, mas ponderando, mesmo fora de forma, é um cara diferente, né? O gol que ele tentou fazer ali antes dos 10 minutos, na tabela com o próprio Roger Guedes, mostra isso, né? Ele domina a bola como se fosse chutar, fazendo o arco, aquele chute tradicional, e ele bate no canto do goleiro, uma tacada de sinuca, a bola vai linda, deslizando assim, se vai no gol, é gol. Mas enfim, fora de forma ainda. E outro problema que o Corinthians enfrentou foi a falta de entrosamento, né? Principalmente no segundo tempo, você viu Roger Guedes e Renato Augusto, por exemplo, que tem tudo com o passar do tempo para se entrosar e fazer boas tabelas ali pelo aquele lado do campo, mas você viu eles errando demais, né? Às vezes 1-2 ali, coisa besta, um passa, o outro toca atrás, coisas de quem tá sem jogar. O Roger Guedes há 8 meses sem jogar, o Renato Augusto voltando agora, mas vamos voltar, tava há 10 meses sem jogar. E é ter paciência, gente. O Corinthians é uma equipe que precisa de paciência, apesar de ter um timaço agora, na minha opinião, e não é um empate contra o Juventude que vai fazer eu pensar diferente, mas apesar do Corinthians ainda assim ter um timaço, é normal que precise de entrosamento. Qualquer equipe da vida precisa de entrosamento. E ainda tem o William para entrar. O William tá desde maio. Yuri, mas ele tá treinando. Gente, uma coisa é você ter ritmo, ter físico, condicionamento físico. Outra coisa é o ritmo de jogo. O William tá desde maio e precisa de uma readaptação, principalmente ao futebol brasileiro. É outra pegada da Premier League, mas, enfim, eu acho que ainda assim ele vai chegar jogando em alto nível. Mas precisa do entrosamento com a equipe e é natural. Mas enfim, pessoal, se criou uma expectativa muito grande em cima desse Corinthians, principalmente com base nesses reforços, né, que nós citamos, e com base nos últimos resultados, né? Se você pega o Corinthians empatando com o Santos na Vila, jogando muito bem, vencendo o Atlético Paranaense, dando show contra o Ceará, não jogando tão bem contra o Grêmio, mas conseguindo um bom resultado e uma boa atuação defensiva, se esperava que contra o Juventude, na Neoquímica Arena,
onde o Corinthians não tem um bom aproveitamento, é apenas o 18º no Campeonato Brasileiro, falando de partidas em Itaquera, como mandante. O Corinthians é apenas o 18º, é ridícula realmente a campanha do Corinthians, mas se esperava uma vitória. Naturalmente, se esperava uma vitória. Só que muita gente não falou também da grande evolução do Juventude. Assim como o Corinthians, o Juventude também vem numa crescente e soma agora também 5 jogos de invencibilidade. Verdade, os críticos vão falar, pô Yuri, desses 5, 5 empates. Brincadeira. Mas realmente, tem bastante empate, se não me engano são 3 empates ou 4 empates, acho que são 3 empates da equipe do Juventude. Mas enfim, gente, é uma equipe que vem numa crescente no campeonato. Jogou bem contra o São Paulo, conseguiu um empate. Eu costumo trazer os resultados dessas equipes de menor expressão contra os paulistas. Por exemplo, o Juventude só perdeu para o Palmeiras. Empatou com o Santos lá no começo do campeonato na Vila. Empatou com... Também não venceu nenhum, né? Empatou com o São Paulo e empatou com o Corinthians. É uma equipe que empata bastante. Mas em nenhum momento, o que eu quero dizer, esteve, por exemplo, na zona de rebaixamento. Onde eu, no começo do campeonato, acreditei que estaria. Então, cara, são duas equipes que me surpreendem realmente nesse campeonato. Cuiabá e Juventude. Porque eu imaginei que seriam equipes que ficariam ali na parte de baixo e, de uma certa forma, estão conseguindo sobreviver ali no meio de tabela, né? Mas, enfim, pessoal, o gosto pro corintiano é esse. Tinha tudo para ter uma quarta-feira maravilhosa, né? Correspondendo às expectativas. Já pensou se o Corinthians vence por 1-0 com o gol do Roger Guedes de falta? Já, nossa senhora, as redes sociais hoje estariam com certeza explodindo. Mas, empatou, um Juventude que jogou muito bem, um Juventude que praticamente, pessoal, para quem assistiu aí o pós-jogo da semana passada, que a gente fez Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, melhor dizendo, o Juventude repetiu a estratégia que o Grêmio fez nos primeiros 25 ou 30 minutos, que foi abafar a saída de bola do Corinthians, marcar os jogadores que fazem a diferença nessa equipe do Corinthians. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio não tinha Roger Guedes e Renato Augusto como titular, mas o Grêmio focou a marcação em cima de Juliano e de Gustavo Silva, que seria a válvula de escape pelo aquele lado direito do campo. O Felipão, vocês lembram, colocou o Rafinha para marcar ele lá e conseguiu, de uma certa maneira, impedir o atacante do Corinthians. E ontem, com mais peças, com um time mais recheado, com uma qualidade maior no meio campo do Corinthians, o Juventude colou a marcação nesses jogadores. Toda vez que você via, por exemplo, o Renato Augusto pegando a bola, era marcação dobrada. O Roger Guedes, mesma coisa. Um Juliano que não apareceu na partida porque as equipes adversárias estão entendendo que ele é um jogador que não aparece realmente muito. Mas ele é um cara que, se você estiver livre, ele vai pensar um jogo. É um cabeça pensante, cara. O Juliano, ele abre espaços num movimento. Então, os adversários estão entendendo que marcar o Juliano tá sendo importante. E ele tá bem fisicamente, né? Por exemplo, se você pega em comparação com o Renato Augusto, que é um jogador que tá meio pesado, o Renato Augusto ele tá pegando essa bola, mas soltando rápido, porque ele não tá conseguindo ainda ter a explosão. O Juliano, se ele não acha espaço, ele consegue correr, ele consegue numa jogada individual se desvencilhar da marcação e puxar um contra-ataque, por exemplo, né? Então, enfim, as equipes adversárias estão conseguindo bloquear nesse sentido o Juliano. É interessante. E um outro ponto interessante, pessoal, que eu queria trazer para vocês, até para complementar a tese, a zaga do Corinthians ontem não foi bem, né? É óbvio, é nítido que houve uma evolução defensiva, que é uma equipe mais sólida, essa equipe do Silvinho, vem aí na sua melhor sequência na era Silvinho. A gente acabou de fazer uma postagem lá na nossa página do Instagram, para você que ainda não visitou, o link tá aqui na descrição, tá, pessoal? @fimdepapo, segue lá. 5 jogos invicto, com 3 vitórias, 2 empates. É a melhor sequência. E graças ao bom sistema defensivo do Corinthians, que melhorou, evidentemente, com a chegada dos reforços, com as semanas de treinamento, o Silvinho tem conseguido arrumar. Mas ontem não foi interessante, pessoal. Se você pegar os números, por exemplo, da partida, o Corinthians teve praticamente 60% de posse de bola,
com 11 chutes contra 12 do Juventude. Desses 11 chutes do Corinthians, 2 com perigo. A cabeçada do Jô e o gol do Roger Guedes. O Juventude teve 7. E aí, se você pega finalizações com posse de bola, provou que o Juventude foi muito mais objetivo na partida. Conseguiu ser objetivo. Diferente de outras equipes que muitas das vezes só se defende, ou até consegue marcar sob pressão, mas lá atrás não está muito bem resguardado, a equipe do Juventude se mostrou uma equipe diferente. Se mostrou uma equipe que abafou quando precisou abafar, e quando quis jogar no contra-ataque, quando voltou um pouco mais, conseguiu explorar a velocidade que a defesa do Corinthians não teve ontem, né? Ontem o Paulinho Boia, cara, deu dó do Gil. Um lance no primeiro tempo, quando já estava 1-0 pro Juventude. Eu acho que faltou um pouco da experiência pro Paulinho Boia, mas ele adiantou muito a bola e o Cássio pegou. Mas ele bota na frente do Gil, o Gil fica para trás uma facilidade. Para quem gosta de Fórmula 1, parecia a Mercedes passando a Williams no bandeira azul. Foi realmente triste, né? Ver o Gil correndo atrás do Paulinho Boia e só correndo mesmo, porque chegar era outra coisa. Mas enfim, pessoal, o que eu quero dizer, o Juventude conseguiu chegar com muita facilidade e muitas vezes na área do Corinthians, né? E aí você não pode, gente, você não pode melhorar um setor da sua equipe e piorar no outro. Claro, é uma partida esporádica, como a gente vem dizendo, como eu disse, vem em evolução esse sistema defensivo do Corinthians, é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas de ontem, eu tô falando, a gente tem que analisar jogo após jogo. E ontem, no jogo de ontem, não foi bem. A equipe do Juventude conseguiu chegar, conseguiu incomodar. Teve uma bola na trave ainda no final do jogo, aos 47 do segundo tempo, o jogo foi até 52, e o Juventude ali poderia ter feito o gol da vitória. Mas enfim, as equipes ficam aí, o Corinthians se mantém no G6 com 28 pontos. Se tivesse vencido ontem, chegava a 30. Por exemplo, nessa rodada, o Fortaleza, que é o terceiro colocado, perdeu para o Bahia. O Corinthians já ficaria ali a 3 pontos, por exemplo, do terceiro colocado. Olha só a vitória como seria importante, né? Mas enfim, o Corinthians se mantém ali no G6, pelo menos até a próxima rodada. O Juventude fica ali no meio de tabela com 23 pontos também, se eu não me engano, na 11ª ou 10ª posição. Mas é interessante ver a equipe de Caxias do Sul conseguindo se manter, pessoal. Mais do que brigar para permanecer na Série A, é muito bacana quando você vê uma equipe que há muito tempo não estava na Série A e sobe, consegue se manter ali numa 10ª posição, 11ª, ao ponto de não brigar lá embaixo. É muito mais do que a expectativa criada, com certeza, para os dirigentes, para o comandante, por exemplo, do clube, no início do campeonato, né? Então, enfim, e não só o Juventude, mas como eu disse, Cuiabá, você pega um Fortaleza fazendo uma campanha extraordinária, o Bragantino, enfim, são equipes que talvez não tinham essa expectativa de fazer um campeonato tão bom, talvez o Bragantino pelo investimento, mas são equipes que estão ali brigando na parte de cima, ou pelo menos no meio da tabela, quando a gente nem mesmo esperava, não é mesmo? Bom, e pra você, faltou alguma coisa? Comenta aí, me lembra, eu respondo vocês, hein? Pessoal, não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais notificações. Repito, siga a nossa página no Instagram, o link tá aqui na descrição. E fica ligadinho, ativa as notificações para quando a gente postar mais vídeo aqui, para que você possa receber em primeira mão a notificação aí no teu celular, no teu smartphone, beleza? Um grande abraço, pessoal, uma ótima quarta-feira. Tamo junto.